Olá! Nesse vídeo vamos ver qual é a diferença entre retornos discretos e retornos contínuos. Esses dois tipos de retornos são importantes devido a gente conseguir representar com Python, representar com o computador, uma série temporal que venha a representar a variabilidade dos preços e a partir de então a gente vai poder trabalhar em cima desses retornos para que possamos construir modelos preditivos, fazer análises de séries temporais, estudar o comportamento estacionário desses retornos, estudar, por exemplo, as importantes volatilidades. Enfim, é muito útil a gente obter os retornos. E a gente tem dois tipos, como a gente está vendo aqui. Temos o caso discreto e temos o caso contínuo. Só para a gente fazer aqui uma observação, qual é a diferença entre discreto para o caso contínuo? O que vem a ser discreto, então, né? Algo discreto é algo que é assim, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma reta, não está tão reta assim, mas você está entendendo. Então, eu tenho um ponto, um traço aqui, outro traço, outro traço, assim. Ou seja, cada ponto que eu estou tendo aqui de referência, olha, esse, por exemplo, P1, aqui é P2, aqui é P3. Cada um desses pontos, até eu vou botar aqui PN, eles são pontos chamados como pontos discretos. Por que discretos? Porque são valores fechados, assim, ó. São valores, vamos dizer, dentro de certo intervalo bem específico, e nós temos os saltos entre valores. Está vendo? Entre esse valor e esse outro, a gente tem uma lacuna, a gente tem um salto. Por outro lado, o que é que vem a ser um caso contínuo? Vou traçar aqui uma reta. Algo que é contínuo, o nome já está dizendo, é algo onde não temos saltos. Por exemplo, entre P1 e P2, eu tenho infinitos outros valores. Então, para representar algo contínuo, eu tenho que dizer, por exemplo, um valor de P aqui qualquer entre menor ou igual que P1 e menor ou igual que P2. Essa representação dessa forma, no caso contínuo, eu tenho uma infinidade de valores. Eu tenho valores infinitos nessa condição de contínuo. Então, o caso discreto, eu tenho valores com saltos, e o caso contínuo, eu tenho infinitos valores. Por exemplo, entre 0 e 1, entre o valor 0 e 1, eu tenho infinitos valores aqui dentro. Olha. Agora, se eu for colocar no caso discreto de números inteiros, eu tenho só o valor aqui 0 e o valor 1. Entre 0 e 1, eu só tenho essas duas possibilidades no caso discreto. Por outro lado, aqui só para finalizar e fechar esse raciocínio, eu teria aqui o PN. Então, PN, os preços estariam o que? Eu boto aqui P1 e aqui, para generalizar, eu boto PN. Os preços estão aqui ó, de forma continuada, de forma infinita, representadas aqui dentro. Tem aquela ideia do infinitesimal. Por isso, a importância lá dos estudos dos limites. Estudar limites do cálculo diferencial integral é algo interessantíssimo, porque vai dar essa sensibilidade de perceber a ideia do contínuo, a ideia do infinitesimal, a ideia do infinito, inclusive. Se você quiser aprender um pouco mais com relação a isso, eu tenho um curso completo aí de limites e eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí nos estudos quantitativos. Tudo certo? Então guarde bem essas informações e vamos continuar aqui com a ideia de retorno. Em vídeos passados eu já mostrei para você os retornos discretos. Por quê? Porque eu tenho aqui ó, P1, P2, P3 até aqui PN. E a gente já viu que para calcular o retorno, a gente vai pegar P1 sobre P2 menos 1. Isso aqui é o retorno tido como retorno discreto. Então, aqui para obter o meu retorno 2, isso aqui é o meu retorno 1. O meu retorno 2, no caso, é P2 sobre P3 menos 1. Então, aqui eu tenho R2. Enfim, a lógica você já sabe, no caso aqui, para finalizar, eu vou ter Pn menos 1 sobre Pn menos 1. Veja que eu estou pegando aqui o meu retorno n, crescendo o meu valor do 1 até o valor n. Isso aqui também poderia estar de outra maneira, de uma maneira decrescente. Por exemplo, eu começar com Pn, depois Pn menos 1, depois Pn menos 2, vou fazendo isso até chegar no meu P1, que é o final. Veja que eu representar uma coisa como essa, ou como essa que a gente está fazendo aqui, são equivalentes. É assim que funciona a linguagem da matemática. Então, aqui o que é que eu tenho como retorno? Eu vou ter o quê? Eu vou ter Pn dividido por Pn menos 1. Isso aqui, menos 1 que eu subtraio, E assim eu vou ter agora aqui o meu retorno 2, que vai ser Pn menos 1 sobre Pn menos 2, menos 1. Enfim, assim eu vou fazendo até o final. Aqui no caso eu vou ter o quê?
eu vou ter a condição que vai ser P2, né, dividido por P1, isso daqui menos 1. Tá enxergando aí? Guarde bem essa informação aí para você perceber o raciocínio. Tá anotando que aqui tem o P2, olha, porque eu estou decrescendo. Essa simbologia, essa forma de representar a matemática aqui, é interessante você ir assimilando. No início realmente não é tão fácil e perceber tudo isso, mas é importante você ter essa sensibilidade. O mais importante de tudo aqui é você perceber o seguinte, é você perceber que eu estou pegando o valor atual, o valor aqui em cima, né, sendo observado, dividindo pelo valor anterior, imediatamente anterior, que é esse caso, e fazendo a subtração de 1. Pronto, isso aqui é a fórmula do nosso retorno discreto. Tudo certo? Então agora o que é que vem a ser a nossa fórmula do retorno contínuo? Vamos ver agora. Então veja só, nosso retorno contínuo ele é dado da seguinte forma. Ele é dado pela seguinte fórmula. RT vai ser igual a ln de 1 mais RT. Esse R aqui é R maiúsculo e esse R aqui é um R minúsculo. Atenção a isso, aqui é um R maiúsculo. Aí veja só, o nosso retorno contínuo, que é o que estamos estudando agora, que é esse caso aqui, é o retorno contínuo. Deixa eu até ligar aqui só para você ir fazendo as suas anotações. É bom você anotar aí também com papel e caneta para ir ficando fixado aí na sua mente, porque isso aqui é importantíssimo, pode ter certeza. Então o nosso retorno contínuo é o quê? É o logaritmo neperiano, ou seja, o logaritmo na base de Euler. Naquela base de Euler lá, a gente tem até aqui, ó, log de E, que essa base é a base de Euler. Está vendo a matemática como ela é importante? Isso aqui são os estudos de logaritmos. Se você estudou lá no ensino médio e achava que não ia servir para nada, então você já está vendo agora uma aplicação interessante aqui, uma aplicação nos retornos. Os logaritmos são muito importantes para simplificar o algebrismo por trás de alguns tipos de processos matemáticos. E a gente vai ver um exemplo de uma simplificação como essa agora. Então veja só, aqui é o nosso logaritmo neperiano. Estamos tirando o logaritmo neperiano de 1 mais somando o retorno do caso discreto. Deixa eu até linkar. Isso aqui é o retorno do caso discreto, olha. Então o retorno do caso discreto mais 1, se eu tirar o logaritmo disso tudo, eu tenho o retorno do caso contínuo. Veja que curioso. Ah, não gostei dessa fórmula, não estou entendendo muito bem, não sei por que tem esse 1, por que fazer essa conexão com o logaritmo. Veja só, isso aqui é importante, como eu já disse, tem lá na matemática, no cálculo infinitesimal, no cálculo dos limites, né? Na matemática diferencial, a gente consegue perceber essa sutileza. Eu coloquei aí embaixo links, se você quiser se aprofundar com relação a tudo isso. Eu tenho cursos com um valor extremamente baixo que ensina como é que a gente interpreta e entende isso aqui de uma maneira bem aprofundada. Mas o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo já vai ser uma boa base para você entender o que a gente vai precisar, né, quando a gente começar a programar com Python. Então, vindo aqui, o que é que eu vou ter? Eu peguei e coloquei esse 1, porque lembre lá que o retorno, no caso discreto, é igual ao quê? É igual, por exemplo, ao meu preço no tempo t, dividido pelo preço no tempo t menos 1, o valor, né, o tempo, a série temporal anterior, isso aqui menos 1. Lembra lá? Isso a gente viu no slide passado. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu estou somando esse 1 aqui, olha. Estou somando esse 1 já para ser cancelado com esse menos 1 daqui. Então eu vou pegar esse 1, quando eu somar com esse RT, que estamos com ele definido dessa forma, eu vou cancelar esse menos 1 com esse mais 1. Então eu vou ficar, em outras palavras, né, eu posso reescrever isso aqui como sendo ln de pt dividido por pt menos 1. Isso daqui é exatamente igual a essa fórmula de cima. São equivalentes, só que escritos, né, de maneiras distintas por causa dessa representação aqui do caso discreto. Está conseguindo acompanhar aí? Aí você já observa algo bem interessante nessa condição. O caso contínuo, ele utiliza essa ideia do logaritmo, porque o logaritmo está passando a ideia da continuidade das coisas. Inclusive eu estou botando um vídeo aí em cima para você também entender a parte de capitalização discreta e capitalização contínua. Também tem a ver com esse E. Inclusive a gente faz no Python uma demonstração bem interessante. É importantíssimo você ver esse vídeo para você ter uma sensibilidade ainda maior com relação ao logaritmo da base de Euler ou ao logaritmo neperiano. Então atenção a esse vídeo. Contudo, voltando para cá, o que é que a gente vai ter? Temos agora essa ideia de logaritmo. Veja que tudo isso eu posso simplificar, ou eu posso reorganizar, no caso, dessa fórmula. O logaritmo de uma razão, de dois números, é igual ao logaritmo da diferença entre pt aqui, olha, do numerador, menos o logaritmo aqui do denominador, pt menos 1.
Tá lembrando aí dessa propriedade do logaritmo? Pois bem, a gente está utilizando aquela propriedade que a gente achava, né, que não iria ter utilidade alguma. Olha aí, uma utilidade muito boa para o logaritmo da razão de dois números. Então, o logaritmo da razão de dois números é igual ao logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. E a gente tem essa qualidade de encontrar as coisas dessa forma. Aí você vai e pergunta, e por que eu tenho que entender isso? Por que eu precisei fazer toda essa abordagem e todo esse raciocínio? Sabe por quê? Porque, veja, esse P aqui da gente, ó, representa o nosso preço. Os nossos preços lá no mercado financeiro, os nossos preços dos ativos. Então, se eu quiser calcular o retorno no caso contínuo, com base nos meus preços, basta eu utilizar essa fórmula daqui. Eu pego o quê? Eu pego todos os meus preços, tiro de antemão o logaritmo deles e depois faço uma subtração da coluna dos preços. Eu pego o meu preço atual e subtrai do preço anterior, desde que esses preços estejam, né, retirados os logaritmos deles. Veja que interessante. Então aqui eu já tenho um retorno com apenas uma diferenciação de valores. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, log de P1, aqui, ó, log de P2 e vai até log de Pn. Isso daqui, né, eu estou tirando o log do preço. Se eu quiser calcular o primeiro retorno, basta eu só fazer, ó, log de P1 menos log de P2. Isso aqui já é o meu primeiro retorno. Não preciso fazer divisão, basta só eu fazer uma subtração de valores e assim eu vou fazendo essa ideia interpretativa e já obtenho o meu retorno no caso contínuo. O caso contínuo para o caso discreto é basicamente indistinguível lá. A gente vai até plotar o gráfico utilizando Python e você vai ver a diferença entre esse tipo de retorno aqui, RT, R maiúsculo T, ou esse tipo de retorno aqui, ó, R minúsculo T. O caso discreto e o caso contínuo, e você vai ver que praticamente os dois são equivalentes para a maioria dos nossos estudos aqui no mercado financeiro, na análise quantitativa. Então agora quando você vê esses tipos de representações, ou você vê uma coisa como essa aqui, ó, com essa cara, não é? O logaritmo de 1 mais o retorno no caso discreto, que isso tudo se desdobra e chega nessa interpretação aqui, que agora você já percebe bem, tanto faz eu representar isso. Alguns livros, alguns artigos gostam de representar dessa forma aqui. Então você, para ter essa acessibilidade, né, tem que compreender toda essa gama aqui matemática, que agora você já entende bem. Tudo certo? No próximo vídeo eu vou mostrar para você como é que a gente faz tudo isso, como é que a gente representa tudo isso utilizando Python e os preços, né, de ativos reais presentes aí no mercado financeiro, no caso na B3. Tudo bem? Vamos lá. Aguardo você no próximo vídeo. Até logo!